Bem-vindo ao canal da Focus Consultoria e Treinamentos. Hoje iremos tratar do curso de operador de empilhadeira, conforme estabelece a NR 11 da portaria 3214 do Ministério da Economia. O objetivo do curso é sensibilizar os operadores de empilhadeira quanto à necessidade de neutralizar o máximo a possibilidade de provocar acidentes, né? Nós temos aqui na sequência alguns vídeos, né, que vão trazer para a gente exemplos de situações que podem ocorrer acidentes, né? É importante sempre ter assim, adoção de procedimentos de rotina pautada pelas normas, né? Então, normas de segurança com movimentação de empilhadeira, é importante seguir o uso do cinto de segurança, a velocidade, a inspeção diária do equipamento, né? Dar preferência sempre ao pedestre, fazer as movimentações conforme nós vamos desenvolver durante este curso, né? Então aqui eu tenho alguns tipos de acidentes que podem, assim, de certa forma, nos alertar sobre alguns erros, né? Ou falhas que foram cometidas que poderiam ser evitadas. Então aqui o primeiro vídeo. Então aqui nesse primeiro vídeo observamos, identificamos uma empilhadeira que está se movimentando com uma carga, né? A gente já de cara assim já percebe que é uma carga difícil, é uma carga ampla, grande, né? E nessa movimentação, pelo menos o que parece que a intenção dele é passar nesse vão, né? Onde nós temos uma prateleira do lado direito, nós temos materiais armazenados desse lado esquerdo. Provavelmente, às vezes é um caminho que em algum momento ele utilizou esse caminho, ou porque esse espaço estava livre, né, sem material armazenado, ou coisas do gênero. Mas o que vem parecer é que nunca devemos pensar assim, vai que dá, né? A gente tem que ter sempre certeza nas movimentações, principalmente pela própria fragilidade, né, que uma prateleira com a carga toda, de certa forma, uma pressão, né, exercida pelos materiais estocados, um impacto na parte da base pode fazer com que haja uma ruptura e o dano pode vir a acontecer. Então vamos lá, né? Olha, o que acontece? Foi exatamente o que foi dito aqui. Ele colide com uma parte da prateleira, né? Então ó, faz a ruptura de uma parte, onde fragiliza toda ela, e percebe aqui o operador saindo, né? Fugindo do local do sinistro, né? Mas é um tipo de comportamento que deve ser evitado sempre, né? Uma outra condição aqui, outro exemplo, né, que nós podemos citar, é uma movimentação com essa transpaleteira, né? Ele está assim com uma transpaleteira, porque ela está elevando carga, né? A paleteira não eleva a carga, a transpaleteira eleva, né? Faz elevação da carga. E ele coloca a carga em um dos endereços da prateleira, e ele retorna, faz o ajuste com a carga, tudo, e se movimenta em direção de um outro ponto, né, que ou ele deveria retirar material. Então, quando ele posiciona o garfo, ele toca na prateleira, né? Então, o que aconteceu exatamente? Ele tocou aqui com o garfo nessa travessa, né? E aí é um cuidado que se deve ter. Essas travessas, elas devem ser providas de travas, né, nos terminais, com parafuso, com porca, apertar, com rosca, né, de maneira que realize o travamento dela. Então, provavelmente, pelo leve toque que ele deu, já identificou que a travessa estava solta, né, ela estava apoiada por aqueles pinos, né, ou aqueles encaixes simplesmente, né, de sistema de prateleiras moldadas, onde você só monta a estrutura delas por encaixe, né? E como se calcula assim, como tem peso em cima, jamais ela vai sair da trava, né? E isso não é uma verdade, tem que estar sempre atento com relação a isso e fazer as inspeções. Para quê? Para que as extremidades, né, da prateleira estejam realmente travadas, bem como as sapatas também na base da prateleira, né? Essas sapatas, elas evitam o impacto direto da máquina, né? Como nós podemos
ou identificamos no exemplo anterior, tá? Agora que nós temos um outro acidente de envolvendo uma plataforma, né, pantográfica, né? Então esse tipo de plataforma, eu vou adiantar um pouco aqui, porque a gente percebe o que assim, existe o risco, né, de durante as operações onde tem caminhões envolvidos, porque normalmente essas paleteiras, empilhadeiras, elas entram dentro do veículo, né? Então encosta o caminhão, aí a máquina vai, condiciona a carga dentro do caminhão, então manter um distanciamento seguro, toda a parte de manobra do caminhão sempre orientada por alguém, né? Então para não evitar colisões e um bom encaixe para que a hora que a máquina vai fazer o acesso, tá, esteja bem encostado e a plataforma bem apoiada para facilitar a movimentação, né? O que acontece nesse caso, né? É uma transpaleteira que ela vai subir nessa parte aqui, ela sobe nessa plataforma pantográfica e a plataforma provavelmente ele já fez isso várias vezes, né? Só que ela não suportou o peso da carga que estava aqui e identifica-se que provavelmente, né, a plataforma necessitava de uma manutenção, já apresentava alguma falha de ruptura, né, que não foi identificado pelos operadores aí desse setor de trabalho, tá bom? Então aqui nós avançamos mais um ponto, né? Lembrando que a NR11 ela está embasada através da portaria 3214, né, que hoje não é mais Ministério do Trabalho, e sim o Ministério da Economia. E aí entramos na parte de regulamentação legal, né? A NR11 ela trata de transporte, movimentação, armazenagem, manuseio de materiais, né? Quando a gente fala em armazenagem, por exemplo, de materiais, imagina assim, você é operador de empilhadeira, né? Então você sabe que não pode obstruir saídas de emergência, você não pode obstruir hidrantes, extintores, né? Então nós estamos falando no armazenagem. Tem que manter um distanciamento de parede de pelo menos 50 centímetros, né, de meio metro. Todo material estocado, a norma ela diz que tem que manter um corredor, um distanciamento da parede para não criar sobrecarga nas paredes, né? Então a parede tem que estar livre e o distanciamento está previsto na NR11. A movimentação, quando eu falo em movimentação, se pensa em empilhadeira, ponte rolante, esteira, tudo que se trata de movimentação e transporte, né? Bem como a parte de manuseio de materiais. Bom, aí depois nós temos no item da NR11 que diz, nos equipamentos de transporte com força motriz, né, que é o caso da empilhadeira, porque ela tem a força motriz, tem um motor que propulsiona, né? O operador deverá receber um treinamento específico pela empresa, né? Que o habilitará nessa função. Então, antes do curso da NR11, antes de você se tornar operador, de estar capacitado, você não poderia operar equipamento, né? Depois aqui nós temos no próximo item, os operadores de equipamento de transporte motorizados deverão ser habilitados e só poderão dirigir-se durante o horário de trabalho, permanecerem com cartão de identificação, né? Porque a norma também, ela prevê que todo operador de empilhadeira, operador de ponte, né, eles têm que possuir um crachá com fotografia, com o nome do funcionário, com a validade, né, que vai permitir você operar. E normalmente isso tem validade de 1 ano, porque isso está relacionado diretamente com o exame médico, que é obrigatório, né? Então, você tem que fazer o exame periódico todo ano, e se você vence o exame periódico, automaticamente você não poderia operar a empilhadeira, porque tem que renovar o exame e o cartão de validade também de identificação venceu, porque normalmente ele é feito com a data baseado no exame médico, né? Então, o cartão terá validade de 1 ano, salvo imprevisto, né? E para a revalidação, o empregado deverá passar por exame de saúde completo por conta do empregador. É exatamente o que eu estava mencionando nesse instante aí, né? Aí tem aqui uma definição de operador de empilhadeira, né? Quem é o operador de empilhadeira como definição? É a pessoa habilitada, né?
habilitada, treinada, com conhecimento técnico e funcional do equipamento. Então, quando você pega um equipamento, uma máquina, uma empilhadeira, você sempre tem que reconhecer todos os movimentos que esse equipamento faz. Quando eu projeto a alavanca para frente, você sabe que uma das alavancas o garfo desce, na outra alavanca a torre se movimenta à frente, quando você puxa para trás a torre se movimenta para trás. Isso é tudo feito pelo sistema hidráulico, pelo mecanismo hidráulico. E é importante você reconhecer todo o equipamento, toda a mecânica do equipamento, porque você que opera o equipamento e você sabe os movimentos que ele vai fazer, esperado conforme o acionamento de operação que você vai fazendo durante a movimentação da máquina, né? Então tem um acelerador, tem uma alavanca que você põe à frente, ela vai à frente, põe uma alavanca, quando você puxa, ela faz a marcha ré. Então esse é o conhecimento que a gente podemos dizer assim, técnico funcional, né, do equipamento. Eu conheço a máquina, eu conheço as partes dela, ela tem corrente, ela tem aqueles pistões hidráulicos, né? Conhecer que um pistão hidráulico tem uma função, o outro pistão hidráulico é para recolher a torre, o outro pistão é para avanço do garfo, para movimentar o garfo para a esquerda ou para a direita. Então, quando você olha para a máquina, você tem esse conhecimento. Também a parte, se a empilhadeira é a gás, né? Saber que o abastecimento dela é a gás, saber onde que faz a instalação do botijão de gás, se ela for elétrica, onde vão as baterias, conhecer a parte interna também, fazer as manutenções com relação, verificar nível de água de bateria, verificar o nível de óleo hidráulico, verificar o nível do óleo do motor. Então, esses são os pontos fundamentais aí que o operador tem que ter esse conhecimento técnico funcional, tá? Aí aqui fala um pouco sobre o cinto de segurança, né? O cinto de segurança, né? O cinto de segurança na empilhadeira é diferente do cinto de segurança do veículo automotor que a gente tem aí na estrada. Por quê? A finalidade do cinto de segurança na estrada, né, dos veículos aí automotor, você está a 100, está a 80 km por hora, com uma colisão, uma freagem, alguma coisa que venha acontecer, você não é projetado no para-brisa, no banco de trás, né? Então, essa é a finalidade. Já a empilhadeira, ela contém você dentro do banco. Então, se você a empilhadeira capota, por exemplo, você se firma a mão no volante e se mantém dentro da máquina. Evita exatamente isso, né? Da máquina cair sobre o operador, tá? Então, veremos aqui na continuidade do vídeo. Então, viu a diferença? A diferença está aqui. Enquanto, né, no veículo é para evitar a projeção, já na empilhadeira é para conter, para manter o operador dentro da área de proteção, né? Você firma a mão no volante, firma os pés no assoalho e garante, né, a sua estabilidade aqui dentro você está protegido, tá bom? Bom, é muito comum nas empresas, né? Por isso que o checklist que você deve preencher, mas é muito comum em algumas empresas o cinto de segurança não está funcionando, o equipamento, o cinto de segurança não é utilizado, porque muitas vezes o próprio operador, ele desconhece, né, a verdadeira finalidade. Bom, aí nós seguimos, né, aqui adiante. O responsável, né, essa pessoa que é habilitada, é a treinada, é o responsável direto pela segurança da operação de pessoas e demais bens interligados a ela, né? Então você tem que tomar cuidado com as pessoas, com a instalação patrimonial, para evitar colisões, para evitar prejuízos, né, e danos que podem causar, tá bom? Segura, o grande motivo para a segurança no trabalho pode ser um bem bem pequeno, né? E esse bem bem pequeno, quem é, né? Quem que será que é esse bem pequeno?
ou é a sua neta, ou é seu filho, né? Mas é importante, do jeito que nós saímos de casa para vir para o trabalho, retornar para casa sem acidente, sem lesão, né? Com saúde, porque sempre tem alguém, né? Que é a nossa preciosidade, que nos espere em casa, inteiros, né? Vivos, saudáveis, né? Para receber o carinho, para a felicidade, né? De ter o retorno de maneira segura, e que a gente sempre espera todos os dias, né? Quando termina a jornada de trabalho, retornar para casa feliz, né? Naquela esperança de encontrar os nossos entes queridos, tá bom? Então nós encerramos agora então por aqui, né? Vamos entrar no próximo tópico, que é princípios de funcionamento da máquina, tá bom? Até daqui a pouco.